aos extremos essa realidade espiritual. Então ela está reprimida aos extremos. Talvez seja o mais reprimido da matéria médica. Considerando que eu falei há pouco, no início da fala sobre Auro. Auro busca muito brilho externo porque não tem nenhum brilho interno. E de onde vem o nosso brilho interno? Da nossa alma. O nosso verdadeiro brilho não vem do nosso intelecto, não vem da nossa inteligência, não vem do nosso corpo, não vem da nossa cultura, vem da nossa alma. E se eu não tenho brilho nessa alma, eu vou buscar brilho fora para fazer essa compensação. Porque eu busco o brilho até o dia que eu descubro qual é o brilho que realmente é a referência para mim. Todas as pessoas, em todos os tempos, elas têm um fascínio pelo ouro. O ouro representa um metal nobre, o mais nobre dos metais. E o brilho do ouro é algo que atrai praticamente todas as criaturas. Quando vocês observam as obras de arte, principalmente as ligadas à religião, às obras sacras, vocês vão perceber que os quadros, os santos, eles são pintados e atrás da cabeça tem um círculo que brilha, chamado de auréola. É uma representação do campo áurico das pessoas. E é o brilho, aparece o brilho. E há uma referência para a reflexão que quanto mais brilho você possui, menos ouro você busca. Quanto menos brilho você possui, mais ouro você busca. Aí vocês vão buscar as pessoas que andam com colares, brincos, com carro de ouro, com casa de ouro. Então, quanto mais o ser já tem uma necessidade desse brilho, o brilho está ligado à elevação espiritual. Em todas as religiões, todas as descrições de seres são iluminados, brilham, são tão resplandecentes que você nem consegue olhar. Tal é o brilho. Então, de uma forma inconsciente, a criatura, quando não possui em si esse brilho, ela quer ornamentar-se com o brilho. Então, a primeira informação que a gente vai colocar como reflexão sobre algo metálico é que ele é desprovido de seu brilho interior. Isso vale para a autoestima, isso vale para o amor próprio, isso vale para valores, inclusive. São pessoas que carregam manchas, que carregam nódulos ligados a culpas, a ressentimentos, a mágoas. Então, essa depressão é uma depressão que tem uma motivação por essas sombras que aquela criatura carrega. Muitas culpas, muitas raivas, tá certo? E é um processo depressivo diferente de todas as outras depressões da matéria médica. É uma depressão em que a pessoa sai, ela não se fecha no seu quarto, ela não se fecha no seu mundo, ela sai, ela põe adereços, ela põe roupas bonitas, ela põe joias, ela põe música, ela põe assim, você nunca imaginaria que aquela pessoa está passando por um processo depressivo. Uma grande fuga. Então ela se joga no mundo, ela faz tudo, mas ela carrega, junto com esse movimento, muita agressividade, muita agressividade. É como se aquela criatura ficasse provocando os outros a tal ponto que o outro venha matá-la. Ela não tem coragem de suicidar-se, mas ela procura a morte através foi você que me matou. Então ela procura desafios, ela procura esportes radicais aos extremos, ela procura situações de risco, ela está em confrontos permanentes. Eu desafio a morte, eu desafio o perigo. Esse é um lema muito forte em alma universitária. Ela está o tempo inteiro buscando agredir porque ela quer a agressão de volta. Então, ela não enfrenta por ter coragem, ela é muito mais pela loucura e pelo medo. E ela vai para cima.
metálico é um medicamento que tem um equilíbrio na relação homem-mulher. Eu diria até meio a meio. Você vai encontrar aí 50% para um, 50% para outro. Porém, em se tratando do feminino, ele talvez seja um dos melhores medicamentos para trabalhar o processo depressivo. O processo depressivo na mulher. Então ele está bem vestido, sempre bem vestido, o ouro predomina, o brilho. Auro adora coleções do tipo relógios, peças de ornamentação, e tudo com muito brilho. Ainda que seja bijuteria, mas brilha muito. Pelo fato de estar nessa profunda carência, esse vazio interno, ele procura estabelecer. Então a casa dele é muito pomposa, o carro dele é muito vistoso, a vida de algo metálico é muito vistosa. Agora lembrem-se, tudo que a gente fala nas questões concretas, práticas e físicas, eu tenho que sutilizar. Em que nível eu vou encontrar nível afetivo o endurecimento? Uma rigidez. Pessoas intransigente, teimosa, perfeccionista, agressiva. Lembre, algo metálico, ele evoca, ele traz à mente agressividade, muita agressividade. Uma agressividade que se mostra de forma intensa, assim, implacável. Se desespera em qualquer situação, mas não é um desespero que necessariamente o leve ao recolhimento, como eu falei, é um desespero que o leva a enfrentar as situações. Tá? Ele constrói dificuldades permanentes. Ele enxerga dificuldades em pequenas situações. Por isso, essa sensação que ele tem o tempo inteiro de que ele está limitado, que ele não vai conseguir, mas ele força a barra. Mesmo ele cansado, depressivo, angustiado, ele está indo além. Uma coisa muito especial que a gente vai destacar é que mesmo esmorecido, ele não desiste, ele continua buscando, tá certo? Há uma inquietação, uma insatisfação, por mais que ele tenha, por mais que ele conquiste, e algo metálico tem muito, só que ele está insatisfeito o tempo inteiro, inquieto, ele não para quieto. O movimento das pernas que mexem, a hiperatividade, ele está o tempo inteiro agitado, a mente, o corpo. Mas ao mesmo tempo que ele tem essa inquietação, ele tem uma lentidão nas respostas, principalmente nas respostas. E é uma lentidão que não é como a lumina, que ele demora para responder. É uma lentidão que o leva a ser evasivo, que o leva a ser disperso. O sono é muito perturbado, sonhos intensos. Ele o tempo inteiro está se percebendo agredido, ameaçado, roubado nos seus sonhos, certo? Para todos os problemas de congestionamentos, onde tem o congestionamento, onde tem a presença de descargas, catarro, muco, corrimentos, onde tem uma descarga mais intensa, a aula não tem um bom uso. As dores em aula
são dores muito ligadas à estrutura óssea. Como é o nome que você tem? Artrite, artrose, essas coisas, tá certo? E lembre-se, as pessoas vão buscar algo por questões físicas, mas elas vão revelar-se algo pelo brilho extremo que elas colocam. Tem algo de algo aqui, tem algo de algo no reino da Dinamarca. A gente está falando de um medicamento que cuida de processos depressivos, processos de profunda instabilidade emocional, profunda carência. A gente está falando de um medicamento em que nós identificamos uma dor na alma, uma dor muito intensa na alma, uma dor que não encontra paliativos, que não encontra sequer explicação para a sua própria existência. E é tão intensa que a criatura é levada a buscar outras dores, na tentativa de aliviar-se, na tentativa de tirar um pouco daquela pressão. Esse movimento de sofrimento vai construindo uma série de posturas, uma série de, digamos assim, desvios. Estou falando de algo metálico. Tudo bem? Quando eu começo a trabalhar, essa dor na alma, ela é tão forte, que ela poderia me levar à autodestruição. E ela é tão forte que eu procuro a minha autodestruição, mas eu tenho medo, porque eu quero salvar a minha alma, não sei do que, mas eu tenho um medo profundo, então eu não posso me matar. Mas eu posso provocar a minha morte. E eu não tenho culpa disso. Foi você que me matou. Vou chegar em algum lugar, em alguma instância, e alguém vai me questionar. Você é suicida? Não. Ele que me deu um tiro. Ele que me atropelou. Ele que bateu em mim até que eu morresse. Eu não tenho nada a ver. Mas o que levou ele a te dar um tiro? Só que ele não vai considerar esse antes. Os nossos desculpismos, tudo que a gente faz como criatura para livrarmos das nossas responsabilidades, a gente vai fazer sempre. Sempre. Nós somos imaturos e irresponsáveis. Tudo que acontece, a gente quer culpar alguém, quer culpar outra pessoa de alguma forma. No dia que a gente tem consciência, aí a gente assume a responsabilidade. Aí a gente bate o dedo, a responsabilidade é minha, eu assumo, eu quebrei, eu vou lá. Olha, foi eu que provoquei o acidente, está aqui, pode me prender, foi eu. Olha, quem faz isso? Quem tem autoconsciência. Então é claro os seus compromissos com a vida. Mas, enfim, eu estou nesse movimento de muita dor. E eu tenho uma dor tão profunda que eu quero me consumir nessa dor. Mas eu não tenho coragem de me matar. Então eu vou provocar essa situação. Ao mesmo tempo, essa profunda dor que eu sinto na alma, ela não é o primeiro estágio daquele processo psicológico ou emocional. Ela é o último. Eu já passei por outros tantos, inclusive a nível físico, inclusive a nível psicológico e emocional. Eu já andei muito para chegar naquela dor na alma. Aí eu chego nesse último. Eu estou lá, que me dá aquela dor na alma. Só que eu carrego muitos medos. Muitos medos. Por que eu carrego esses medos? Porque existem registros. E aqui uma outra informação a nível de reflexão. Guarda isso com muita atenção. Do nada, nada vem. Do nada, nada vai. É um chavão que se repete a toda hora. Mas aquela criatura que traz aquela dor na alma não surgiu quando ela era bebê.
Não surgiu quando ela tinha 20 anos. Não surgiu quando ela tinha 40 anos. A alma já carrega aquilo há séculos, vai dizer milênios. Ela apenas está, digamos, percebendo com mais intensidade. E ela já viveu o que é chamado de inferno. Ela já esteve naqueles elementos, ela já viveu aquilo ali. Em alguma instância, ela traz a informação: eu não quero voltar para lá. Mas eu não, ao mesmo tempo eu não suporto o que eu estou vivendo. Eu não entendo, não tenho noção do que representa esse estado melhor. Eu ainda não amadureci o suficiente para isso. Então eu estou aqui. Existe muito endurecimento. A estrutura óssea é muito comprometida em aura. A aura é muito bom para trabalhar na terceira idade, com os idosos. Tudo que acontece, aqueles tendão, aquele esporão calcâneo, onde os ossos começam a formar nódulos, onde você começa a ter no corpo endurecimento, qualquer doença que tenha por fundo o enrijecimento, o endurecimento, algo metálico, ele é bom para trabalhar. Qualquer um, certo? A nível físico, eu destacaria que o grande olhar de algo tem a ver com a estrutura óssea. Quando ele quer provocar alguém, ele provoca assim, na cara dura mesmo. Porque ele está o tempo inteiro desafiando. O tempo inteiro ele quer se agredir. É a forma que ele escolheu para suicidar-se. Você já viu perseguição em adolescentes, crianças que confrontam o outro. Sabe, esses grupos de pessoas que tem um grupo lá e vai lá no meio, assim, entra no meio. É o cara que vai com a camisa do Corinthians para a torcida do Palmeiras. Tipo isso. Chega lá no meio e fica lá. Na faixa de gás. Por aí. Ele vai assim. Ele tem consciência do que ele está fazendo. E ele vai provocar mesmo. Ele quer ser corpo. Ele não quer mais existir. E a alma faz muito. Não é uma depressão que fica lá escondida e trabalha, produz, se destaca, mas o tempo inteiro desafiando a vida. Desafiando tudo. Não tem limite para a alma. Não tem limite para a alma. Na cabeça dele. Na cabeça dele nada vai parar. Na cabeça dele nada vai... Ele vai sempre se superar. Ele vai sempre além. Ele levanta o peso, amanhã ele leva o dobro. Ele não para. Mas no nível de inconsciência, ele está buscando algo de destruição. Só que ele não tem coragem, olha só, ele não tem coragem de chegar e dar um tiro na própria cabeça. Mas ele provoca o cara que está com o revólver na mão. Você não tem coragem de atirar? Não, eu sou bundão. Tipo isso. Suicídio indireto. É um suicídio indireto. Tá? Uma criatura que está o tempo inteiro ansiosa, angustiada, mas ele sempre está apresentando uma frieza, ele é calculista, ele não revela a sua fraqueza em hipótese alguma. Ele está ali relatando um fato doloroso, está conversando com o paciente, e ele, pois é, minha filha morreu, meu cachorro morreu, a casa pegou fogo. Contando daquele jeito, como se estivesse contando, pois é, aí eu virei a esquina. É a mesma coisa. Ele não tem aquele, todo o afeto, toda a dor de algo está lá dentro dele. E é uma dor profunda. É uma dor profunda. Existe aquela perspectiva de que a dor física ela seja buscada. Tem um processo em que os jovens estão agora se mutilando com giletes. Agora não, já tem muito tempo. Se mutilando com giletes, se cortando. E tem uma agora que eles estão tipo se focando. Essa coisa de roleta russa. Todos esses movimentos que provoquem muita dor, é como se essa dor fosse tentar aliviar a dor que ele carrega na sua alma.
uma dor profunda na alma, mas tão profunda que ele faz tudo, ele se envolve em um monte de coisa para ele não ter tempo. Então ele faz atividades, fica aos extremos para se cansar profundamente, cair na cama, apagar e não ter espaço. A estrutura óssea, ela tem a ver com os nossos fundamentos, com as nossas bases. Tem gente que não vai ter problema nos ossos, mas vai ter problema material um atrás do outro. Falências, prejuízos, perdas materiais, porque a base daquela pessoa está aonde ela elegeu como base. O meu status é a minha casa, o meu status é o meu carro, são os meus bens. Então, essas pessoas têm... Qual é a base da existência daquela pessoa? Onde for a base da existência daquela pessoa, ali ela vai ter um problema. E algo vai trabalhar isso. Ele camufla essa ideia de que eu não estou me suicidando. Você me matou, não tem nada a ver com isso. Mas por que você me matou? Esse movimento vai acontecer no nível mais profundo. E nesse movimento de busca pela sua salvação, não é um movimento assim de céu, paraíso. É salvação desse tédio que é isso aqui, de que vou ficar melhor do que isso aqui, as coisas. Não é um movimento assim, de elevação, superioridade, é muito mais de fugir do tédio, da rotina, dessa coisa que massacra, porque a vida é um saco para a alma mental. Só que ele não se deprime. Na verdade, ele se sente Sim, superior. ele se sente superior. Isso é um fato. Ele culpabiliza os outros frequência? Nem sei. Não tem essa característica de culpar os outros, não. Ele tem muito mais essa característica de agredir aos outros. Sabe? Então ele não diz assim, eu sou assim por causa dos meus pais, porque eu tive uma vida difícil, porque eu fui abandonado como criança, porque minha mulher me abandonou. Não tem esse movimento. Você, na verdade, não vai encontrar em algo nenhum elemento, digamos assim, palpável, que justifique um possível sofrimento dele. Mas isso também é importante, tá? Ele não vai demonstrar fraqueza em hipótese alguma. E a criança está pedindo limites. Ela desafia os pais. Ela viu o pai bate, nem está doendo, nem está doendo. Nem está doendo, pode bater mais. O pai bate mais e ele nem está doendo. Não chora. Não chora. Quando é agredido, quando está sofrendo, ele não chora. De uma criança de 2 anos que foi adotada. Ela foi adotada. O casal adotou essa criança quando ela nasceu e a trouxe, e ela está então já há 2 anos convivendo com o casal. E quando a criança chega perto, a criança agride o tempo inteiro. Ela agride. Ela vem, ela quer morder, ela confronta, fica aqui, aí ela vai lá para o outro lado, vai para lá, ela vem para cá. Sabe? Tudo que fala, ela faz contra ela. Tem 2 anos. Né? Então ela pega as coisas, ela pega, por exemplo, o telefone celular, que ela tem um game, ela pega e ela fica gritando, ela aperta o game, gritando e arranja o dente e grita o tempo inteiro. Se fosse uma criança camurina com raiva, ela pegaria aquele telefone e jogaria na parede. Pá! Ela com muita raiva, ela pega o telefone e pá! Na parede, estraçalha tudo. Ele não, ele tem a raiva dele. E assim, ele não tem medo de chegar pro... A mãe fala alguma coisa, ele já vem pra cima da mãe mesmo, assim, pra bater, e a mãe segura ele primeiro, e a mãe tá segurando, fica calmo, fica gritando com ele, e ele já tranca os dentes, e ele tá encarando a mãe assim de atrás. Então uma criança dessa que já traz todo um movimento de abandono, porque a adoção é um profundo abandono. Não sei se é o maior dos abandonos, mas é um profundo abandono. E a criança já traz aquilo com ela. Então, para trabalhar aquilo ali, para trabalhar aquele movimento daquela criança, algo com certeza vai ser importante no movimento.
Auro, e é uma dica muito legal, auro é medicamento de começar processo terapêutico, mas não termina o processo terapêutico com auro. Deu para entender essa ideia? Só inicia. Ele inicia porque ele traz o equilíbrio. Ele traz ao estado de equilíbrio. Aí quando ele chega, vamos começar. Quando é que você vai parar de usar auro metálico? Essa dica é muito legal. Eu usei assim já várias vezes, sucesso. Quando a criatura chora. Aí você conseguiu, né? Quando a criatura chora. Ela chorou, cara, mas não preciso mais de auro. Mas até ele chorar, Você vai suar sangue. então isso vai quebrar um padrão. Quebra. E aí ele vai reconhecer a sua insegurança. Você disse que ele nunca chora. Sim, por isso Não, que mas você sim, vai mas parar. ele É é por isso que eu rápido. digo, quando você começa a fazer um tratamento com auro, ele chora e acabou, não precisa mais de auro. Acabou. Quando ele chora, não precisa. Isso. Porque o que acontece? Como é que é? Compartilha aí. Acabou só o auro, não o tratamento. Não, o tratamento vai começar agora. Primeiro Aqui é clareador, mas ao mesmo tempo, clareador, mas para quem? Para você, terapeuta? Não, para ele. E aí ele vai perceber o quanto ele é frágil, quanto ele é carente. Aí lembra muito aquele desenho animado do Procurando Nemo, que tem um momento em que os tubarões fazem uma pequena reunião, um conselho, reunião de tubarões que vão deixar de ser carnívoros. E aí cada um vai dizer por que ele é carnívoro. Tem os tubarões lá e tal, o Nemo está no meio. Aí o maiorzão dele, o tubarão grandão, agora é minha vez de falar. Agora ele vai lá para em cima, não tem um púlpito assim, ele fala, eu sou assim porque eu não conheci o meu pai. Ele começa a chorar. Eu sou assim porque... É isso que foi colocado no elemento paterno, essa figura de pai. O choro vem, mas basicamente quando ele está dormindo, quando ele está alcoolizado, quando ele está sob efeito de drogas, ou quando ele está sob efeito de alguma substância que quebre, digamos assim, o seu nível de consciência do concreto. E ele chora, feito um bebezinho, um bezerro desmamado. Ele chora. Mas é porque ele está num estado de consciência alterado. Você vê uma frieza nessa pessoa, nas emoções. Ele fala da dor de alguém quando ele fala assim, você está tendo algum relacionamento? Não, eu terminei, tem uma semana que eu terminei o relacionamento. Como foi esse relacionamento? Fiquei 15 anos com uma pessoa. E como é que foi o final? Tranquilo. Bom, não tem o que falar, não tem sentimento. Algo, essa frieza está puxando algo. No primeiro instante, as dores físicas vão aliviar as dores mais profundas. E numa segunda instância, eu não quero só me ferir, eu quero acabar com isso. Isso é muito forte em alma. Guardem isso com muita propriedade. Porque tem uma coisa muito interessante, porque existe o elemento estético, a beleza, em que a maioria das mulheres busca. A maioria, quando elas se feitam, quando elas se preparam, elas estão buscando o elemento da beleza, né, da harmonia. Quando elas colocam joias e adereços, a maioria das mulheres, elas estão realçando a sua própria beleza, a sua própria condição feminina. Isso é o que normalmente se faz. Agora, quando a mulher ela só consegue sentir-se harmonizada ou bonita com muito ouro, aí ela tem problema. Dá para entender o raciocínio?